Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Oi, meu nome é Mariana Castro. Hoje eu vou trazer uma mensagem e o nome dela é "Para ter vitória é preciso ter coragem". O texto encontra-se em 1 Pedro 5, 6 e 7. Diz: "Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai nele a vossa preocupação, porque ele é que cuida de vós". Irmãos, nós não devemos nos preocupar, nós temos Deus ao nosso lado. Eu vou contar uma ilustração. Conta-se que antes de um rio lançar-se no oceano, ele treme de medo. Ele olha para o longo caminho à sua frente, para as montanhas, para os vales, para o longo caminho sinuoso, através dos vilarejos e das florestas, e o vasto oceano que se encontra à sua frente, e lançar-se nele é praticamente desaparecer. Ele treme de medo, mas não há outro remédio, não há como voltar. Ele precisa seguir em frente. Na nossa vida nós também precisamos seguir em frente, não há como voltar atrás. A vida é um caminho de ida, sem volta. Então ele lança-se e segue o seu caminho até chegar no oceano. E o medo dele só some, só desaparece quando ele chega no oceano, porque ele percebe que não se trata de lançar-se no oceano, mas em tornar-se oceano. Se por um lado isso é desaparecer para sempre, por outro é maturidade. Irmãos, nós precisamos crescer, nós precisamos ter maturidade. Quando nós somos crianças, nós temos pessoas à nossa volta, pais, mães, irmãos mais velhos, tios, tias, pessoas que nos ajudam a perder o medo. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha medo de entrar na água da praia, até que a minha avó chamou a minha tia-avó e as duas me pegaram pelas mãos. E eu falei: "Vocês vão me matar, eu vou morrer na água". E elas falaram: "Você não vai morrer". E seguraram cada uma das duas em uma das minhas duas mãos e me levaram para o fundão. A água batia no meu pescoço, mas batia nos joelhos delas, no mar da praia. E eu fiquei morrendo de medo, chorei, até que eu comecei a me divertir. Eu achei divertido ficar no fundão. E quando eu comecei a me divertir, elas falaram: "Pronto, agora vamos embora". Eu falei: "Não, vó, por que vocês estão fazendo isso?" Elas: "Você já perdeu o seu medo". E eu tinha realmente perdido o meu medo. Mas e quando nós somos os adultos? E quando nós é que precisamos ter a nossa própria coragem e seguir em frente, o que nós fazemos? Bom, o texto nos mostra duas lições. A primeira é que nós devemos lançar a Deus as nossas ansiedades. Deus nos dá a solução para os nossos problemas. Ele nos dá o escape. A palavra de Deus pode nos ajudar em momentos difíceis. Nós devemos memorizá-la, nós devemos ter a Bíblia em mente para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar os nossos problemas. É bom ter comunhão com Deus. Sabe aqueles dias em que nada dá certo? Parece que tudo que poderia acontecer de ruim acontece em um dia só na sua vida e você não tem quem te proteja, você não tem um amigo para conversar e você não tem como se defender das circunstâncias? Entre no seu quarto, feche a porta, dobre os seus joelhos ou na sala e se derrame diante de Deus. Ore a Deus, conte a Ele todas as suas angústias, todas as suas necessidades e Ele vai te auxiliar. O texto também nos mostra que no tempo certo, que Deus cuida de nós. No tempo certo, Deus nos exalta. Nós sabemos que na Bíblia existem vários exemplos de pessoas que se humilharam, pessoas que foram humilhadas. José foi humilhado em várias circunstâncias, mas chegou um momento em que Deus o exaltou e ele se tornou governador. Davi também foi humilhado, ele foi até perseguido pelo rei Saul, depois de ele ser ungido, ele passou por vários problemas, várias angústias, mas ele foi consagrado rei, ele venceu várias batalhas. Nós temos a história também de Naamã, que teve que fazer 7 mergulhos naquele rio sujo, mas depois a pele dele ficou como pele de uma criança e ele foi exaltado. Então a vida tem altos e baixos. Se nós nos lançarmos as nossas angústias, as nossas preocupações diante de Deus, vai chegar um momento em que Ele vai nos exaltar. Esse texto também continua, ele fala: "Eis que vosso adversário, sede sóbrios e vigilantes, eis que vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão,
a rugir, procurando a quem devorar. Resistir firmes na fé, sabendo que da mesma espécie de sofrimento que atinge vossos irmãos espalhados pelo mundo. Então, nós temos um adversário e a Bíblia nos dá armas para nos defender contra o diabo. O apóstolo Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia nos mostra algumas armas. O escudo da fé é a nossa maior arma de defesa contra o inimigo. Mas a Bíblia também fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos decorar versículos bíblicos, citar versículos bíblicos, memorizar versículos bíblicos, porque a Bíblia fala que a nossa arma de ataque contra o inimigo é a própria Bíblia. Ela é a nossa espada, né? Ela que penetra até o coração e ela consegue exterminar os nossos inimigos. Nós vencemos os nossos inimigos usando a palavra de Deus. Como Jesus venceu o diabo quando ele foi tentado, ele disse: está escrito. Então é importante nós conhecermos a palavra de Deus para nos defendermos contra o diabo e também para defender as nossas mentes. Nós temos um exemplo de alguém que foi muito atacado pelo diabo, que foi Jó. E em todo momento ele manteve uma vida de oração. Se nós vemos o livro de Jó, ele fala com Deus constantemente. Então isso também nos ajuda a vencer o diabo, porque Jó, ele poderia ter abandonado a Deus. Deus estava provando para o diabo que tinha um homem fiel a ele, e esse homem, ele orava constantemente. Então vamos orar e vamos ter a Bíblia em mente, amém?